Alô, devoto, que alegria ter você junto com a gente aqui na TV Pai Eterno. Que bom te encontrar nessa nossa missão de prestar contas, de mostrar a realidade de todo o nosso trabalho de evangelização. E sem você, querido filho e filha do Divino Pai Eterno, nada disso seria possível. Não seria possível a construção do novo santuário, a manutenção do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, que acolhe milhares de devotos, de romeiros, todas as semanas. Não seria possível também assistir tantas famílias carentes por meio das obras sociais redentoristas. E com certeza também não conseguiríamos evangelizar por meio da TV Pai Eterno, alcançando milhares de lares pelo nosso Brasil. E você que me ouve agora, já faz parte da nossa família de amor? Se ainda não, corre aí para o seu telefone, liga para a gente ou manda o seu WhatsApp, viu? Pelo número 62 3506 9800. 62-3506-9800, vem junto com a gente evangelizar. Hoje eu estou aqui em um recinto no convento São Clemente, em Goiânia, e eu quero mostrar para você uma realidade, um trabalho que acontece por aqui. E eu estou aqui ao lado do irmão Marcos Vinícius, que nos acolhe aqui, e esse é um lugar muito especial. Vou deixar para o irmão apresentar onde que nós estamos. Tudo bom, irmão? Olá, tudo bem? Pois é, estamos aqui no arquivo da Província Redentorista de Brasília, né? Onde conserva um pouco da história, da atuação, da missão dos redentoristas aqui nessa parte do Brasil. Irmão, conta assim, para quem está em casa acompanhando, que tipo de coisas? São documentos, são fotografias? Que tipo de coisas fazem parte desse arquivo? Bem, o nosso arquivo está dividido em duas partes. Uma primeira, que a gente chama de arquivística, engloba todos os documentos que foram produzidos pela congregação na sua missão aqui nessa região do Brasil. E a outra parte, que nós chamamos da museologia, conservam objetos, imagens sacras relativas à história dos redentoristas aqui. Irmão, e qual que é a importância? A gente sabe assim, ó, que vocês têm uma atividade intensa, religiosa, né? Dentro das paróquias, nas missões, mas esse é um trabalho também muito importante para a província, né? Qual que é a importância de se guardar a história? Bem, eu acredito que ilumina um pouco a gente tomar consciência dessa importância, algo que é próprio da nossa espiritualidade redentorista. Porque o redentorista, pela sua espiritualidade, ele é chamado a ser viva memória do Redentor, não? Então, conservar a memória, saber da nossa história, daquilo que os pioneiros, os primeiros redentoristas que vieram evangelizar aqui nesse sertão, do que eles realizaram, do que eles contribuíram para o desenvolvimento do Estado, acho que conservar isso, além de nos fazer bem, nos compromete também sabermos que somos herdeiros de uma história muito rica, né? De muito compromisso, dedicação à evangelização, e também nos motiva para que também nós possamos ser fiéis, para que possamos ser, vamos dizer, dinâmicos na realização da nossa missão. Olha, eu vou contar a verdade para você, que eu vim aqui humildemente, simplesmente falar com o irmão sobre os 130 anos dos redentoristas aqui em Goiás. Só que quando eu cheguei aqui, a riqueza é tão maior do que essa. Inclusive nós temos aqui, o irmão me mostrou, nós temos um livro, primeira edição de Santo Afonso, é isso? Justamente, é uma obra de Santo Afonso, ela é intitulada Homo Apostólicos, não? Onde Santo Afonso vai refletir sobre toda a questão da missão e da pregação do Evangelho. E essa obra é a primeira edição, ou seja, Santo Afonso estava vivo, acompanhou, e que conservamos aqui como uma relíquia, né? Uma preciosidade. Veja que é uma obra de mais de 200 anos que foi escrita pelo nosso fundador, então a gente tem um carinho muito grande por essa relíquia. Irmão, fora isso, temos também um missal, que é de um beato da congregação. Justamente. Nós temos um beato, que é o beato Gaspar Stangaski. Ele era da região da Baviera, na Alemanha, então ele se tornou redentorista justamente naquela época, no final do século XIX, onde havia um encanto pelas missões no Brasil, né? Então ele, como um jovem missionário, queria vir como missionário aqui para o Brasil, para evangelizar aqui nessas terras.
só porque os seus superiores o destinaram à formação, para ir trabalhar no seminário, né? Coitado, né? Queria ser missionário, não pôde vir, mas se dedicou à formação dos futuros missionários. E entre os seus alunos, aqueles que foram seus formandos, está o Padre Pelágio Salter. Só. E Padre Pelágio recebeu dele, como de presente do seu formador, um missal. E trouxe esse missal para Goiás. Então é um missal que pertenceu ao beato Gaspar Stangasca e foi trazido para Goiás pelo venerável servo de Deus, Padre Pelágio Salter. Ai, dá até uma emoção da gente saber que a gente assim tem tão pertinho da gente essa realidade, esse missal que foi tocado tanto pelo beato também como o venerável Padre Pelágio. Temos aqui uma belíssima foto de todos aqueles que vieram da Baviera na primeira turma para o Brasil. Mas eles não vieram só para Goiás nesse momento, né, irmão? Justamente. O bispo de Goiás, Dom Eduardo, e também o bispo de São Paulo, na época, pediram a vinda dos missionários redentoristas, né? Tanto para cuidar do Santuário do Divino Pai Eterno em Trindade e do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida, São Paulo. Então, essa primeira turma de redentoristas, no total de 14 redentoristas, não? 7 padres e 7 irmãos, eles vieram e se dividiram para se dedicar ao trabalho nesses 2 santuários. A primeira turma já veio para cuidar da devoção desses 2 grandes santuários do Brasil. Então essa foto que você vê aí, ó, é a primeira turma que veio da Baviera e um pouco ficou em São Paulo, um pouco veio para cá, pro nosso interior do Brasil. Como que foi essa chegada por aqui? Assim, aqui não tinha uma infraestrutura para acolher esses missionários, né, irmão? Justamente. Os primeiros missionários que vieram para Goiás, depois de chegarem no Rio de Janeiro e foram até Aparecida, eles vieram de trem até a cidade de Uberaba. Então o trem só chegava até Uberaba no Triângulo Mineiro. De Uberaba até Campininhas de Goiás, né? Campininha das Flores. Justamente, na época ainda não existia Goiânia. Então, de Uberaba até Campinas, eles vieram em lombo de animal, né? Montado a cavalos, trazendo toda a sua bagagem, todo o material destinado à evangelização. E dizem as crônicas que eles gastaram 21 dias de cavalo de Uberaba até Campinas, né? E chegaram em Campinas, aqui em Goiás, no dia 12 de dezembro de 1894. E dizia que naquela época, né, no mês de dezembro, chegaram debaixo de uma tempestade na cidade de Campinas, né? Irmão, e o mais bonito disso tudo é que a gente vê que os redentoristas vieram não para só ensinar o povo, eles botaram a mão na massa. Era eles que plantavam ali o trigo para se fazer a hoxa, era eles que plantavam as coisas para que fosse alimento para os animais. Dá para ver assim a sede de missão, de evangelização e de tornar Deus conhecido, né? É algo que eu acho que é muito bonito, é perceber assim a dedicação que eles tiveram, né? Eles vieram realmente para ficar. Então aqui, como não tinha infraestrutura alguma, eles decidiram o quê? Produzir, organizar as coisas, fazer, criar aquilo que estava faltando, que era necessário, né? E essa dedicação de trabalhar mesmo, fazer as coisas, a gente percebe isso até na questão da construção, né? Como que os primeiros redentoristas acompanharam o trabalho de construção, de levantar as paredes mesmo, tanto do primeiro convento, como, por exemplo, a reforma da Igreja Matriz de Campinas e a construção da Igreja Antiga, lá do Santuário do Divino Pai Eterno, a Igreja Matriz de Trindade. Nós sabemos que nós temos aqui, irmão, algumas fotos daquela época, e principalmente tem uma foto inusitada, foto de índios, é isso? Justamente, os primeiros missionários, eles tinham muito, assim, uma curiosidade para com a cultura do Brasil, né? Então traziam ainda na cabeça aquela ideia que aqui tinham muitos povos indígenas a serem evangelizados. Tá certo que aqui na região de Goiás eles não encontraram tantos indígenas, mas os primeiros tinham uma curiosidade muito grande e aqui no nosso acervo nós temos fotos, registros de indígenas que eles encontraram, tanto aqui na região de Goiás
quanto também na região de Mato Grosso. É aquela parte que eles sonhavam com o Brasil, mas não sabiam de forma concreta. Chegaram aqui e foram tentar buscar essa imagem que eles tinham na mente, né? Justamente. Inclusive, tem um missionário redentorista, o padre Francisco Vand, que do ano de 1922 a 1924, ele fez diversas viagens pelo interior do estado de Goiás. Na verdade, o território que ele andou englobava desde o Triângulo Mineiro, o que é hoje o estado de Goiás, Distrito Federal, Tocantins, e o Vale do Araguaia, no Mato Grosso. Então, visitando fazenda, conhecendo pessoas, ele registrou tudo isso num livro que nós temos que se chama Costumes e Riquezas de Goiás, onde ele tem todos os relatos dessas suas viagens missionárias. É muito interessante. Gente, dá um programa só para falar sobre esse livro, viu? Depois a gente volta para falar. Mas o senhor me falou uma coisa que realmente assim tocou no meu coração. O senhor disse, eles vieram para ficar. E de fato, muitos, talvez a maioria, não voltaram para sua terra natal. Justamente, muitos não voltaram para a Alemanha nem para visitar. Então foi aquela experiência de total despojamento, de desprendimento do seu país, dos familiares, da cultura, em nome de uma causa muito maior que é a evangelização, né? Então é algo assim que é muito edificante para nós e para os jovens missionários redentoristas saberem que são herdeiros da dedicação de homens que, por amor a Jesus Cristo, por amor ao Evangelho, largaram o seu país, sua pátria, seus familiares e vieram aqui para evangelizar o povo de Deus, né? Então é algo assim muito edificante. Por isso que a gente tem que conservar essa memória. E tem uma frase aqui, ó, em latim, escrita aqui no local do nosso arquivo, que o irmão, é claro, vai traduzir para a gente, da importância de se cultivar e de se guardar essas memórias. Pois bem, nós temos essa frase aqui que é como uma motivação, uma inspiração para o trabalho da arquivística, não? A frase vai dizendo primeiro em latim, né? Quae audivimus et coniovimus et quae patres nostris nobis narraverunt generatione future narrabimus, não? Que vai dizer que aquilo que nós ouvimos, que nós conhecemos e que os nossos pais nos contaram, para a geração futura nós vamos contar. Ai, que lindo! E eu acho que esse momento é um momento importante para todos os redentoristas de poderem rever a sua memória, reverem as suas origens e realmente poderem viver com mais beleza a sua vocação. Irmão, amei conhecer aqui e eu já prometo uma coisa, eu volto mais vezes. Oh, que bom, voltem mesmo. E ainda tem mais coisas para mostrar, por exemplo, todo um arquivo de arte sacra, né? Acho que fica para uma próxima visita. Pode deixar. Olha, eu agradeço muito a sua companhia. Eu encontro você amanhã em outro cantinho da evangelização. Tchau, tchau.